vontade humana e sua desordem. Queremos refletir nesse vídeo, continuando a história da salvação na divina vontade. Após Adão e Eva desobedecerem a ordem, desobedecerem a Deus Pai, tiveram seus filhos. O filho primeiro, Caim, primogênito, filho do pecado. No tempo do pecado, no tempo em que eles estavam em desobediência com Deus. Filho da culpa. Filho que nasceu no momento que não era esperado, que não era correto ter a relação sexual. Quiseram ser deuses. Não respeitaram as ordens de Deus, o tempo de Deus. Se entregaram à luxúria. E Caim nasceu. Deus os corrigiu, pediu penitência, tirando-os do paraíso, saindo do paraíso, sofrendo as dores do parto, tendo que trabalhar com as próprias mãos. Essa era a penitência que Deus imputou, condicionou para o perdão do homem. Deus não matou, Deus perdoou, deu nova oportunidade. E a penitência foi aceitar-se nessa condição nova de sofrimento, se resignar a sair do paraíso. Após o arrependimento, a recolocação da aliança com Deus, Adão e Eva tiveram um outro filho dentro da ordem, Abel. Esse filho, então, foi considerado por Deus. Ambos ofertaram, fizeram um momento de oferta a Deus. Conforme Gênesis 4, 3, versículo 3 e 5. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em obração ao Senhor. Abel, ao seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oferta, mas não olhou para Caim nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. Por quê? Para que Deus abençoou Abel, aprovou Abel e reprovou Caim. Caim carregava o pecado dos pais, a lembrança do pecado. Caim precisava fazer penitência. Estava ainda com o coração longe de Deus, o coração de Deus. A culpa ele ainda carregava. Deus pediu um cordeiro. Caim poderia ter pedido ao seu irmão para fazerem a oferta juntos desse cordeiro. Se unir com o irmão e não querer fazer a sua oferta à parte, fazendo penitência. Abel, sendo abençoado, foi invejado por seu irmão. Depois da desordem contra Deus, acontece a desordem contra o próprio irmão, contra si mesmo. O homem, após ter se rebelado contra o seu Criador, começa a se rebelar contra o seu semelhante. A inveja. E Deus guarda rancor?
Deus castiga o pecado dos pais nos filhos? Eis o mistério. O entendimento de que quem está em pecado não é aprovado por Deus. De quem está carregando o pecado original em si não está aprovado por Deus. Quem nasceu num tempo de pecado, fruto de pecado, consequência de pecado, é lembrado por Deus como pecado, como pecador, como reprovado. Na Bíblia, a palavra de Deus traz para a gente o entendimento, somente isso, de entender as duas faces. A face da ira de Deus da justiça, que pede penitência para o pecador, e a face de Deus justo, bondoso, misericordioso, que abençoa aquele que nasceu dentro da verdade, que nasceu no tempo da verdade, da amizade com Deus. A palavra de Deus no Antigo Testamento vem trazer para nós essa realidade de um Deus justo. Não um Deus rancoroso, mas um Deus justo. Para que a gente possa compreender a pessoa de Cristo. Abel representou Cristo, que foi morto pelo próprio irmão. O irmão Caim, por causa de não suportar ser reprovado por Deus por suas culpas e pelas consequências dos pecados dos seus pais, para poder não ficar lembrando do seu pecado e lembrando do pecado dos pais, matou o seu irmão. Abel representa o cordeiro, aquele que é morto, ele oferta o cordeiro, aquele que é morto para o outro viver, para o pecador ainda ter chance da misericórdia de Deus. E o Senhor diz para Caim: por que estás irado? E por que está batido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Antes dele pecar, Deus falou isso para ele. Antes dele pecar, enquanto ele estava com o coração irado, bravo por ter sido reprovado por Deus, Deus o avisou: você está sendo observado, você está de castigo. Eu estou, sim, te castigando para poder você aprender, porque eu sou um pai amoroso e justo. Eu estou pedindo para você fazer o bem, para perdoar, para se acalmar. Você pecou, você está errado, assuma o seu pecado. Você é fruto do pecado, entenda, se resigna, entenda que precisa ser penitente. Seus pais fazem penitência, você deve fazer penitência em nome dos seus pais. Mas o filho acha que não fez o pecado. Quem cometeu o pecado foi os pais. Por que eu tenho que pagar pelo pecado dos meus pais? Por que o Senhor tem que me castigar e não castiga o outro? Qual a diferença entre eu e o outro? Então, na palavra de Deus, não podemos ver Deus como rancoroso, como injusto nesse contexto. Por causa que ele, no Antigo Testamento, ele vem realçar essa realidade de dois caminhos. Daquele que é bom, que merece o agrado de Deus. Aquele que é mau, fruto do mal, que tem consequências do pecado, é reprovado por Deus. São dois caminhos. Deus só quer mesmo, no Antigo Testamento, realçar o pecado original e todas as suas consequências. Da desobediência de querer ser Deus e julgar a Deus. Caim é outro que julgou a Deus, igualmente como seu pai fez e sua mãe fez. Ele herdou dos pais essa malícia e continua julgando a Deus. E para castigar a Deus, mata Abel. Para castigar os pais, mata Abel. A desordem causada pela vontade humana. O homem começa uma nova rebelião. Além de ter a rebelião com Deus, começa a ter a rebelião contra si mesmo, contra o seu irmão. É um mistério que Jesus revelou para nós. Vou colocar um áudio de uma reflexão feita por mim ontem,
onde Jesus me explicou ontem mesmo sobre essa realidade, de que Deus não é rancoroso, de que Deus ele é justo e que o mistério está aí, para a gente compreender esse milagre de Deus ter nos enviado Jesus Cristo. É uma grande graça o que Jesus veio fazer. Ouça. Ele falou depois. É um símbolo. Estava aqui refletindo com Jesus e Jesus estava me clareando um pouquinho mais sobre o pecado de Adão e Eva e falando para mim que a árvore do bem e do mal é um símbolo, somente um símbolo. Não é, ela não teve o poder, a fruta quando a Eva comeu não teve poder nenhum de mudar a Eva, né? De alterar alguma coisa em Eva, não. O bem e o mal é aquela coisa. Você tá vivendo com o seu pai e sua mãe, imagina que você tá com 5 anos de idade. 5 anos de idade você já começa a pensar um pouquinho, pensar as coisas. Aí você vê que a sua mãe, ela te olhou para você brava, diante de uma circunstância que você fez. E na hora que você percebeu que a sua mãe olhou brava para você, com 5 aninhos, né, você imagina uma criança de 5 anos, ela vendo que a mãe ficou brava, ela não tem nenhuma malícia. Então, ela não tendo nenhuma malícia, ela vai pro colo da mãe e dá um beijo na mãe porque a mãe ficou brava. Mais ou menos assim, não tem malícia nenhuma. Mas se a mãe, né, assim, ficou brava e ela nessa braveza ela foi muito enérgica na forma de lidar com a criança, ela não teve a paciência e tudo mais, a criança começa, né, a perceber, nossa, ela veio me bater, ela veio o olhar dela de brava é negativo, é ruim, não é bom, né? Então a criança já começa a ter medo. Acabou o amor, não é mais, né? O amor não está puro mais, não tem um amor puro, né? Então aí Jesus falando assim, se você perceber, quando eles conviviam com o pai antes do pecado, eles não tinham medo nenhum do pai, nenhumzinho, nenhum medinho, nada. Porque senão eles não tinham nem se aproximado da árvore, né, se eles tivessem medo de Deus. Então eles não tinham medo de Deus, nenhum medo. Deus nunca tinha deixado eles com nenhuma insegurança, com nenhum medo. Aí, quando veio Satanás conversar com a Eva, Satanás, ele já incitou, né, encabulando a conversa, preparando o terreno, ele já foi fazendo a Eva pensar, né? Ela começou a pensar com a sua vontade humana, benefícios próprios, né? Começou a pensar com uma visão egoísta, né? Quando ele falou assim, mas Deus bem sabe que quando você comer seus olhos vão se abrir e vocês serão como deuses. Então aquela proposta, né, de duvidar, de cogitar, de usar a sua memória, né, para sair da inocência. Então, quando você deseja algo para você, para o seu bem-estar, né, para sua vantagem, quando você tem inveja, quando você olha para julgar o outro, ela julgou Deus, ela olhou para Deus e julgou Deus, né? A serpente ajudou ela a julgar a Deus, ele pode me dar muito mais, ele poderia me dar muito mais, eu posso ser igual a Deus, né? Porque eu sou a semelhança dele, ele pensa como eu posso ser como ele, eu posso ser, né? Não preciso trabalhar. Aquela coisa que eu já falei sobre isso, que o Adão não queria trabalhar, né? Não queria trabalhar, queria ser servido, né? Então aí vem o pensamento, então o pecado ele nasceu foi incubado por Satanás dentro da alma, da mente, da inteligência, da memória, da vontade, na verdade, na vontade de Eva.
o desejo de Eva, né, de querer mais do que ela já tinha, de não estar satisfeita com o que ela já tinha. E esse não estar satisfeita, esse desejar, essa vontade, tem que ser unida com a vontade de Deus. Não pode ser separada da vontade de Deus, daquilo que Deus quer. E aí ela separou a vontade dela da vontade de Deus. Eu quero algo mais do que Deus quer me dar. Quero mais do que Deus quer para mim. Eu quero decidir por mim próprio, né? Quero ser meu Deus. Quero me adorar, quero eu me satisfazer, eu trazer para mim, eu própria, resolver os meus problemas e ter a minha própria glória. Eu quero ter a minha própria glória. Aquilo que a gente conversou ontem na live, eu quero ter a minha própria glória, né? Quero conseguir com minhas próprias forças, não quero depender de forças externas a mim. Então aí, nesse momento que ela deseja, a vontade dela fica contaminada e aí ela começa a duvidar e começa a duvidar do amor de Deus. Aí depois que ela comete a proibição, que ela cai no pecado de comer a fruta que estava proibido de comer, nesse momento aí vem a culpa, aí vem o remorso, aí vem o medo, aí começa a ter um medo no relacionamento com o pai. E esse medo não sai nunca mais, né? Só Jesus agora que com a redenção, ele vai falar, né? Eu perdoo vocês, né? Eu não precisam ter medo de mim. Eu sou aquele mesmo pai que sempre fui, que amou vocês, que criou vocês para felicidade, mas eu ainda tenho aquele desejo inicial em mim de continuar sendo aquele que vai reger a vontade de vocês. Quero que vocês voltem à ordem pelo qual eu fui criado, pelo qual vocês foram criados, sem nenhum medo de mim. E unindo as suas vontades à minha vontade, aquilo que eu quero dar, não aquilo que você sozinho quer para você. Porque você querendo coisas, não deu certo. Olha o que aconteceu por você querer coisas além daquilo que eu gostaria de te dar. Não deu certo, então agora vamos reajustar todas as coisas. Mais ou menos isso, né? Aprendi também que não era pra gente ter entendido as coisas negativas como dor, a dor como mal. Não era pra poder qualquer coisa que a gente enfrenta de sacrifício, de doação, qualquer coisa que na nossa pequenez a gente fizesse. Se a gente estivesse lá no Éden, né, o que eles estivessem no Éden antes de qualquer coisa que eles fizessem, trabalho que eles realizassem, e tivessem algum sofrimento, sujasse as mãos, tivesse algum incômodo, não era para ser visto como mal, era para ser visto sempre como doação, como amor. Aí Jesus falou assim: quando eu fui para a cruz, filha, eu não vi aquilo como maldade, para mim eu vi como doação, eu vi como doação, né? Quando eu fui para a cruz, eu não via a cruz como morte, eu via como vida. O homem que vê o mal, por causa que o demônio fez o homem ver o mal nas atitudes negativas, no trabalho, nos esforços. Mas eu nunca, não era para ter malícia, não era pra gente ter malícia, não era pra gente ver o sacrifício pelo outro, a doação para o outro, você produzir, fazer, criar, que é trabalhoso, custa tempo, custa esforço. Não era para o homem ver essa coisa, o trabalho, como algo negativo, como algo mal. E aí, né, querer sair disso, querer abstrair disso, e querer ser Deus para não ter que trabalhar, para não ter que se esforçar, para a espera, o esperar o tempo certo das coisas, não era para ser visto isso como mal, né? Mas o homem, ele quis apressar as coisas, né? Quis mudar a ordem das coisas. É isso que foi o problema. Então agora, com Jesus tendo morrido na cruz, ele divinizou todos os sofrimentos, né? Então hoje a gente vê que tudo que nos acontece de bom, de ruim, é vontade de Deus. Então essas coisas, esforço que a gente faz para amar o irmão, para amar o esposo,
para o esforço, a doação que você faz, você vê que não é ruim, é algo bom. E aí Jesus ajuda a gente a realizar. Então era para ser visto assim, desde o princípio. Por isso que a gente está voltando à ordem primordial para o qual nós fomos criados por Deus, porque agora a gente está vendo que o esforço, a paciência, a espera, as coisas, tudo isso é bom, nunca foi mal, mas o homem que vê essas coisas como negativo, como ruim. Ah, também a mulher se vê menor que o homem, se vê inferior ao homem também. Não era para ter visto isso como mal, era para ter visto isso como bem também. Por isso que agora é muito difícil para a sociedade aceitar essa realidade do homem ser superior como sacerdote do lar, também é uma coisa muito difícil para as pessoas. Para as mulheres, né? Ele falou aqui que a oferta que Abel deu foi agradável porque foi a oferta que Deus pediu. E que a oferta de Caim não foi agradável porque não foi o que ele pediu. E aí a oferta do Abel era um cordeiro que representava Jesus. Caim não queria sujar as mãos de sangue para pegar um cordeiro, pedir para o irmão dar um cordeiro para ele, né? Porque tinha inveja do irmão. Aí preferiu dar o melhor dos frutos da terra para Deus, mas não era isso que Deus queria. Porque os frutos da terra os frutos da terra é para o homem, não é para Deus, é oferta para o homem. Ah, não tem mistério não. Na misticidade de Deus já resolveu isso aí. É por causa que o Caim, ele tá em penitência. O Caim, ele é fruto da penitência, ele tem que fazer penitência. Aí Deus, ele castiga por causa que ele é filho ele é o primeiro filho na hora que a Eva pecou. Ele é fruto do pecado. Ele é filho do pecado. Na hora que a Eva estava na hora do pecado, entendeu? Foi justamente, ele nasceu antes da hora. Ele nasceu, ele é o filho do pecado. E o Abel não. O Abel, ele já é o filho que Deus deu na hora que Deus queria dar. Eles seguiram a ordem. O Abel, ele nasceu no momento em que realmente era a hora deles terem relação sexual. O Caim não. O Caim, ele foi fruto do pecado. A hora que a Eva quis ter a relação sexual sem consentimento de Deus, né? No momento em que que tem a ver com o pecado mesmo, dela querer ser Deus, né? Dela querer decidir por si própria a ter os filhos. É isso mesmo. E daí junta a Valtorta e a mística Cidade de Deus, esclarecendo pra gente esse aí. Então, é estranho, né? Aí você dá a impressão, eu tava conversando com Jesus dá uma impressão de que Deus tem rancor, de que Deus, ele é rancoroso, dá a impressão de que Deus é rancoroso, porque ele desconta no Caim, né, o pecado da mãe, né? Dá a impressão que é uma coisa negativa isso, né? Como que pode, senhor? E é uma coisa que acontece na história da humanidade, que os filhos, eles carregam os pecados dos pais, né? Nossa, gente, é muito complexo. Nossa, defender Deus nessa hora é um pouco difícil, sabe? Porque realmente dá a impressão de que Deus ele é rancoroso, mas não é rancoroso, é penitência. Isso é pra glória dele. Aí ele vai falar para Caim, ele vai falar na Bíblia, ele fala assim, aceita a penitência, é pro seu bem. Você pode fazer as coisas bem, se você aceitar e ficar feliz pelo seu irmão, né? Fica feliz pelo seu irmão, porque ele nasceu na ordem correta, né? No tempo certo, nasceu de uma forma certa, você tem que fazer penitência, é só isso, é fazer penitência, só andar direitinho. E aí tem a consequência do pecado original é justamente essa, daquele que tá correto e aquele que não tá correto, né? Daquele que nasceu de uma consequência, de um momento de ordem, e daquele que não nasceu na ordem. Então, Deus, ele tem que fazer a gente ver,
ter consequência, justiça. A justiça de Deus obriga isso, não é rancor. Parece que a justiça de Deus é rancor, mas não é rancor. A justiça de Deus exige que haja essa ordem do sofrimento, né, da pessoa se sentir repudiada, né, por causa do pecado, né? Ela cometeu um pecado, a mãe dela cometeu um pecado, ela é fruto desse pecado que o pai e a mãe cometeu. Ela fica brava, mas eu não tenho culpa, né? Porque minha mãe que me teve um pecado antes dela casar. Aí eu tenho que pagar o pecado, eu que tenho que pagar. Então, Deus, ele é perfeito, ele fez as coisas tudo perfeita, não era para ninguém ter caído no pecado. Então, entendeu? E aí, toda geração, é uma coisa muito difícil, o livro do céu explica que toda geração dos filhos de Adão, né, receberam essa condenação. Todos, né, foram contaminados pelo pecado original. E é uma coisa que o homem não aceita. Essa é a briga do homem contra Deus. Até hoje a gente briga com isso. É a briga nossa. E é uma condição que a gente tem que saber equilibrar isso. Tentar, né, entender Deus, se colocar no lugar de Deus nesse momento. Entender toda a proposta do livro do céu que vem nos explicar, né, que a justiça ela existe. E aí Jesus ele veio justamente por causa dessa situação muito difícil, né, da justiça. Ele veio para poder, é por isso que ele veio. Aí a gente vai ver o valor do sacrifício de Jesus, por causa dele ter assumido essa situação nele. Nossa, meu Deus, aí Jesus veio, né, veio para justamente voltar o Pai a olhar pra gente com olhos de amor. Porque o Pai ele não conseguia olhar pra gente, porque a justiça do Pai não conseguia olhar pra gente. Frutos consequência de pecado, filhos do pecado, né? E foi um pecado voluntário, totalmente da parte de Eva e de Adão. Não precisavam, eles tinham plena consciência, de uma certa forma, tinham consciência, né, do amor de Deus por eles. Olha, é muito delicado falar sobre esse tema, hein? Meu Deus, Jesus hoje ele trouxe no meu cérebro, uau, um debate aqui. Uau, Jesus me ajuda. Mas o livro do céu vem clarear isso, né? Graças a Deus, Jesus, ele é a bênção. Meu Deus, Jesus, ele é tudo de bom, gente. Meu Deus, não é à toa que ele é o caminho, a verdade e a vida mesmo. Nossa, o valor de Jesus é muito grande. O plano de Deus, da salvação, a história da salvação, né, que vai ligar tudo isso para Jesus, que o Antigo Testamento ele é só para revelar Jesus. O Antigo Testamento inteiro é só figurativo para poder explicar Jesus pra gente. Então, por isso que eles falam que as histórias de Adão e Eva, essas coisas podem ser simbólicas por causa disso. Por causa que é muito delicado tratar esses assuntos, né? Por causa que tudo tem que ter relação com Cristo. Tudo tem uma explicação em Cristo. Cristo é a solução do mistério. Ele é a solução do mistério. Porque aconteceu essa circunstância toda do pecado, da desordem, e Jesus veio trazer a ordem novamente. Ele veio corrigir a ordem. Então a gente precisa de Cristo. Sem ele a gente não consegue reencontrar Deus nunca mais. A gente não consegue mais ter nenhuma referência de Deus sem Cristo. Nenhuma referência do Pai sem o amor de Jesus por nós, sem ter o sacrifício de Jesus. Nossa, Jesus é o centro mesmo da Bíblia. Ele é o motivo da Bíblia ter sido escrita. Jesus é o motivo. O personagem principal, né, ela veio só para revelar ele. A Bíblia é só para revelar Jesus. Só isso. E revelar o amor do Pai por nós. Né? Nossa, gente, é muito lindo isso aí. É muito lindo, gente. Nossa, que legal. É como o pai que tá com o filho de castigo, né? O Caim, Jesus falou assim: filha, quando você tem 2 filhos, um faz as coisas certas e o outro não faz. Pisou na bola, faz do jeito dele, do jeito da cabeça dele. Você vai castiga um e abençoa o outro.
E na história da Bíblia tem muitas circunstâncias assim. É o que mais tem, é gente que Jesus abençoa e gente que é amaldiçoado. E aí essa dubilidade de Deus que está na Bíblia foi justamente o fruto do pecado original. Foi o demônio que desenvolveu essa visão dúbia. Por isso que hoje, quando a gente olha para Deus, a gente acha que Deus ele tem duas faces. A face do mal dele e a face boa dele. E aí eles falam que Deus que é bom e mal ao mesmo tempo. Mas nunca foi bom, nunca foi mal. Deus nunca foi mal. Ele sempre foi bom. O mal foi só o homem. E aí Deus ele atuou com a justiça. E a justiça que Deus atuou, parece que Deus é mau. Deus só é um pai que ele estava zangado pelo filho que fez as coisas do jeito errado, que desobedeceu uma ordem dele e estava corrigindo o filho. Durante toda a história da salvação, ele corrigindo a gente até hoje. Nossa, gente. E até hoje a gente está vivendo assim. E a gente vendo como castigo. Vendo como castigo a correção do pai, a aprovação que o pai manda, a gente vê como castigo. Porque a gente quer continuar sendo livre, fazendo o que a gente quiser. E tem consequências daquilo que a gente faz. Tem consequências. A gente faz na liberdade nossa sem estar na ordem. Você pode fazer o que você quiser. Mas se você faz as coisas na ordem errada, você tem consequências. É isso. É isso que Jesus está ensinando pra gente na Bíblia inteira. É isso. Nossa, gente, hoje Jesus abriu minha mente de um jeito incrível. Nossa, é isso, é consequência do pecado, consequência da desobediência, tudo da desordem, você querer decidir por você, sem a ajuda de Deus, sem a interferência da ordem que Deus faz as coisas. O homem saiu da ordem, o homem quis fazer as coisas da sua própria cabeça no tempo dele, na liberdade dele. Deus deu, eu te dou a liberdade, mas a sua liberdade tem consequência. Tem consequência da sua liberdade. E eu não vou ficar feliz com a desordem que você criou. Você atrapalhou tudo, você fez trevas em vez de fazer luz. Nossa! E é justamente essa conta que a gente não pode pagar a Deus, que Caim não conseguia pagar a Deus, porque Deus olhou para o sacrifício de Caim e reprovou Caim pela culpa dos pais, pela desobediência dos pais. Caim achou injusto isso, e foi justamente isso que Jesus veio pagar. Veio pagar e equilibrar essa conta que Caim não podia pagar, que vários outros não puderam pagar. Durante todo o Antigo Testamento, o povo constantemente estava sofrendo essas consequências da ira de Deus. Na hora que o povo idolatrava outros ídolos, Deus castigava. Na hora que o povo adorava a Deus e voltava com o coração arrependido, Deus abençoava. E constantemente aconteceu várias guerras onde Deus estava do lado do povo e às vezes Deus não estava lá do lado do povo. Sempre constantemente nesse contexto de castigar, de julgar, de castigar e de abençoar, castigar e abençoar. E Jesus resolveu isso. Ao vir à terra, ele tomou sobre si essa conta. Então o pecado original foi consumido no sacrifício de Cristo. Hoje nós não temos mais esse medo de ser castigado pelo Pai se nós formos até Jesus e recebermos o sinal do batismo e fomos confessar os nossos pecados e utilizar os sacramentos para a gente estar em união com Deus constantemente. Nós somos fracos e por causa de sermos fracos, Jesus deixou os sacramentos para nós, para que nós possamos utilizar desses sinais dos sacramentos para continuamente estarmos conectados com essa aliança que o próprio Deus fez com Jesus na cruz. No momento em que Jesus se entregou na cruz, a aliança foi feita com Deus, a lei da graça foi aprovada por Deus. Do mesmo jeito que com Noé, ele, depois do dilúvio, ele colocou aquele arco-íris, como lembrando que não iria mais castigar definitivamente o homem como fez no dilúvio. Com Jesus é a nova aliança que foi feita, a nova aliança da graça. E nós hoje temos o pecado original perdoado. A nossa conta que não podíamos pagar foi paga pelo próprio Cristo. E ele foi enviado por Deus. A iniciativa foi de Deus em nos perdoar. Então Deus não é rancoroso, Deus é misericórdia infinita. Ele é bondade infinita, o sumo bem. Não tem nada de mal em Deus, não tem nada de negativo em Deus, não tem nenhum sentimento rancoroso em Deus, só justiça.
E aquele que não viver para Cristo, aquele que não buscar a vida em Cristo, vai acabar sendo reprovado por sua própria vontade, porque não tem mais motivo para o homem ser reprovado por causa de Cristo. O homem tem todo o benefício de Jesus, né, dos sacramentos dados por Jesus para ser livre, para poder receber a liberdade do pecado e da escravidão. Mas se o homem não buscar a Cristo e negar a Cristo, vai perder a graça de poder ser perdoado por Deus. Então temos que pôr a mão em Jesus. Ele é a nossa aliança. Se a gente não pôr a mão na cruz, se a gente não colocar, não viver essa cruz, se a gente não se resignar e fazer penitência, né? Porque a gente tem que fazer penitência. Aquele que está em pecado, aquele que insiste em pecar, tem que fazer penitência, de estar sempre se arrependendo do pecado. Vou buscar o bem, não buscar o mal. Se você pecar e buscar o mal, você precisa se arrepender e fazer penitência, se colocar novamente. E por isso que constantemente a nossa vida aqui na Terra, ela é uma vida de penitência, né? A gente constantemente continua ainda sofrendo, mas o sofrimento que nós temos é todo meritório, é tudo para poder garantir, né, graças para nós. Então Jesus divinizou o sofrimento, né? Tudo que Jesus sofreu na cruz foi divinizado, toda a vida de Jesus que ele sofreu, toda a vida dele, tudo serviu para divinizar a penitência que nós vivemos, os sofrimentos de ter que trabalhar, de ter que conquistar o pão com o suor, das mulheres terem que dar à luz aos seus filhos, da mulher ser submissa, ainda precisar ser submissa ao esposo. Tudo isso é penitência. Tudo isso ainda é penitência que constante está na terra para nossa santificação. Jesus ele conseguiu transformar, através dessa aliança da graça, os sofrimentos, né, das consequências dos nossos pecados, que ainda nós temos, né, colhendo, as consequências continuam na terra, e nós, por essas consequências, podemos ser curados por elas, né, porque elas se tornam expiação se nós nos resignarmos. Agora, aquele que é rebelde, que continua rebelde, matando o irmão, né, e tentando salvar a sua própria vida, vai perdê-la. Então, aquele que julgar a Deus, continuar julgando o seu irmão, se rebelando, escravizando o seu irmão, tentando, né, ganhar em cima do outro, vai acabar perdendo, vai perder a graça de Deus. E não tem jeito mais de recuperar, se continuar obstinado nesse caminho. Até o último dia da sua vida, Jesus ele vai te dar essa graça de ser perdoado dos seus pecados. Desde que você tenha o perdão, queira o perdão e tocar em Cristo, né, e ter a salvação nele. Senão você vai perder. Aí Jesus fala aqui para João que ele precisa agir como se o mundo fosse todo composto de criaturas ignorantes, mas boas. A todos Jesus oferece a mesma doutrina, e assim se separarão os filhos da verdade e os dos filhos da mentira. E ele disse mais: este é como um primeiro juízo, não um universal, coletivo, mas um particular juízo, tomando por base suas ações de fé, de caridade e de justiça. Serão separados os cordeiros dos cabritos, e isso continuará também depois, quando eu não estiver mais aqui, ele disse ao apóstolo João. Mas aqui estará a minha igreja, pelos séculos dos séculos até o fim do mundo, né, com sacramentos. O primeiro juízo das pessoas humanas se fará no mundo, no qual as pessoas agem livremente, tendo diante de si o bem e o mal para escolher a verdade e a mentira. Assim como o primeiro juízo foi feito no paraíso terrestre diante da árvore do bem e do mal, que foi violada pelos que desobedeceram a Deus. Depois, quando vier a morte de cada um, será ratificado o juízo, que já foi escrito no livro das ações humanas por uma mente que não tem nenhum defeito. Por fim, virá o grande juízo, terrível e final, onde novamente todos serão julgados em massa, os homens, desde Adão até o último homem, julgados por aquilo que eles tiveram querido para eles livremente nesta terra. Então, se você aceitou a penitência e se converteu e viveu, né, os mandamentos, você vai ser aprovado como Abel foi aprovado por Deus, mesmo tendo que morrer para si mesmo, como Abel morreu também, né? Julgados por aquilo que eles tiveram querido para eles livremente nesta terra. Porque se eu selecionasse por mim quem merece a palavra de Deus, o milagre, o amor, e quem não merece, e eu poderia fazer isso por direito divino e por minha divina capacidade. Os excluídos, mesmo os que fossem de Satanás, gritariam fortemente no dia do juízo particular de cada um. O culpado é o teu verbo, que não quis nos ensinar.
Mas isso eles não poderão dizer, ou melhor, eles o dirão, mas será mentindo mais uma vez, e por isso serão julgados. Então, aqueles que não acolhem a doutrina merecem ser condenados. Mas Jesus, ele disse, né, que mesmo que os outros se agirem honestamente, aqueles que não conhecerem Jesus, agirem honestamente na vida, de forma moral, esses não serão condenados, ainda que creiam em outras religiões. Mas aquele que conhece Jesus e não muda o seu caminho, esse vai ser mais facilmente condenado do que os pagãos que não conhecem Jesus. Porque esses que, se forem honestos na vida e não conhecerem Jesus, ainda têm a chance de serem salvos. Mas a pessoa que conhece Jesus e mesmo assim continua sendo obstinada no erro de fazer o mal e julgar o irmão, esse corre o risco de perder-se, né? Como Caim fez. Você pode não matar como Caim matou Abel, mas você pode matar de outras formas, reprovando o seu irmão, as atitudes do seu irmão e virando as costas para o seu irmão. Então isso é um risco muito grande. E a gente aproveita esse vídeo para falar sobre um mistério muito incrível da Bíblia, que a palavra de Deus traz para a gente de revelação sobre o reino da divina vontade. Depois que o homem se rebelou, né, contra Deus, depois contra si mesmo, surgiu a escravidão. A escravidão no pecado. Porque alguns maiorais querem se sobressair sobre os pequenos. Então surge a escravidão. Essa escravidão do Egito simboliza a escravidão do pecado. A libertação do Egito representa a redenção conquistada por Cristo. A redenção conquistada por Cristo. A posse da terra prometida na Bíblia representa o reino da divina vontade. O envio dos 10 mandamentos antes lá no deserto representa o período de transição em que estamos, em que nós estamos sendo formados para poder, né, entrar no reino da divina vontade em breve. Os 10 mandamentos representam o evangelho do reino da redenção e representam o livro do céu, dado a Luísa Picarreta, no reino da divina vontade. A destruição de Jerusalém, 70 anos após Cristo, representa a purificação da igreja, que vai acontecer, né, no momento do aviso. E antes do aviso, né, e depois do aviso também vai ter um período de purificação. O aviso é como o segundo Pentecostes. A igreja em Roma, após a destruição de Jerusalém, representa a implantação do reino da divina vontade. A condenação de Jesus à cruz representa o reino do anticristo. A ressurreição de Jesus representa a vitória contra o anticristo. As 10 pragas do Egito no Antigo Testamento representa os flagelos após o aviso que vai acontecer. A morte dos egípcios no Mar Vermelho representa a morte dos ímpios, dos réprobos com a marca da besta. A passagem do povo hebreu no Mar Vermelho representa a salvação do povo do reino da divina vontade. As marcas nas portas dos hebreus representam a marca de Nossa Senhora nos eleitos e separados remanescentes que vão passar pelo Mar Vermelho para poder entrar no reino da divina vontade. A marca que Deus pôs em Caim, para ninguém matá-lo, representa o livre-arbítrio. Ninguém pôde matar Caim, pois Deus não quis matar Adão também. Representou a tolerância de Deus, a misericórdia e a penitência. Ficar com a marca, lembrando do seu pecado. O Caim representa toda a cultura de morte que está sendo colocada na terra. Ele matou seu irmão e hoje nós matamos os nossos irmãos. Os seres humanos matam os irmãos, né? Porque vê isso como uma solução para reduzir a população. O aborto, a eutanásia, as armas, álcool e drogas, penas de morte e muitas ideologias que vêm excluir as pessoas, né? As doenças, transtornos inventados também, tudo isso favorece
é visto como um remédio. Tudo isso, aborto, pelos poderosos deste mundo, pelas trevas, né? Pelo anticristo. É visto o aborto, as armas, o álcool, as drogas, pena de morte, toda essa realidade como um remédio. É tudo favorecido pelos poderosos para poder manter essas realidades, né? O anticoncepcional. E é visto por eles por uma solução para reduzir a população. As ideologias é um controle da mente da população, alienação para controlar a população. Eles incentivam ainda hoje a religião, pois eles veem a religião como somente uma alienação que mantém o povo sob controle, manso. O futebol também é outra forma que eles mantêm na televisão. A TV, as séries de TV, filmes que eles continuam produzindo, carnaval, doenças inventadas, transtornos psicológicos, tudo é alienação para manter o povo sob controle. O Caim simboliza essa cultura de morte. Abel simboliza a cultura da vida, que é a cultura de você morrer para si mesmo, de você, né, se sacrificar para que o outro viva. Você se sacrifica, né, para que aquela pessoa pecadora continue bem vivendo. Então hoje acontece muito isso, a gente está se sacrificando, e esses que estão com ideologias das minorias aí, para eles poderem ter mais tempo para conversão. Então é Deus permitindo que eles estejam na terra, ganhando muito espaço para eles, e nós cada vez mais acuados na nossa fé, não podemos mais falar de Cristo por causa deles, porque o mundo está polarizado, dividido. Nós vemos esse mundo dividido entre crentes e não crentes, bons e maus, reprovados e eleitos. Mas o demônio não quer que vejamos assim. Ele quer que no seu reino do anticristo nós nos vejamos como bons e maus ao mesmo tempo, para que a gente não possa julgar ninguém. Ele quer que a gente possa ser tolerante com o pecado, porque a gente não pode ser hipócrita aos olhos dele. O demônio pensa assim, que ele quer que nós vejamos Deus como bom e mau, e nos vejamos também como bons e maus ao mesmo tempo. É a ideologia das trevas. Esse é o plano do reino do anticristo. Se a divina vontade é a santidade desse tempo, é justamente por causa dessa visão do mundo de hoje. A santidade humana parece justamente isso, o bom e o mal misturado. Parece pecador perdoado. O demônio confundiu a visão da santidade humana, como eu posso pecar, pois sou perdoado. Deus é misericordioso, posso ser mal e bom ao mesmo tempo. Posso ser mal e bom ao mesmo tempo. Os padres que confessam mal às pessoas, como o próprio padre Paulo Ricardo mostrou num dos seus vídeos que nós já colocamos aqui, né, da série da igreja, sobre a igreja, trabalham para essa ideologia do anticristo. Infelizmente, tem padres da nossa igreja que trabalham para essa ideologia do anticristo. Quando você é atendido na confissão e o padre fala que não tem problema se você está separado da sua esposa, que não tem problema se você usa anticoncepcional. Então, o padre está dizendo, não tem problema você ser boa e má ao mesmo tempo. E Jesus fala no livro do céu, no volume 12, que Jesus fará viver somente a santidade da divina vontade. Ele diz aqui para Luísa, coragem, não te abatas, seguirei em frente. Tu vem na minha vontade, viva nela, a fim de que a terra não seja mais o teu quarto, mas que o teu quarto seja eu mesmo. Assim estarás totalmente segura. Meu querer tem o poder de tornar a alma transparente. E então, como a alma é transparente, o que eu faço se reflete nela. Se eu penso, meu pensamento se reflete em sua mente. E se faz luz, e o seu como luz se reflete no meu. Se eu olho, se falo, se amo, etc., como tantas luzes se refletem na alma, e ela em mim. Assim que estamos em contínuo reflexo, em comunicação perene, em amor recíproco. E como eu me encontro em todas as partes, os reflexos destas almas me chegam no céu, na terra, nas hóstias sacramentais, nos corações das criaturas. Onde quer que eu dê a luz, que eu dê e luz me envie, amor dou e amor essas almas me dão. São os meus quartos terrestres, onde eu me refugio das náuseas que me dão as outras criaturas que estão nesse contexto do bom e do mal. Eu quero almas limpas, transparentes, purificadas,
Como eu sou santo, essas devem ser santas. Esse é o belo em viver e meu querer. Me agrada tanto que farei desaparecer todas as demais santidades, sob qualquer outro aspecto de virtude nas gerações futuras, a nossa geração. Farei reaparecer somente as santidades de viver em minha vontade, que serão as santidades humanas, mas divinas. E sua santidade será tão alta como os sóis eclipsarão as estrelas mais belas dos santos das passadas gerações. Por isso quero purificar a terra, porque é indigna desses portentos de santidade. Então Jesus em breve vai purificar a terra, tirando todos os maus, todos aqueles obstinados maus que não querem, entender que é só santidade, que nós devemos ser só santos, só bons, só abençoados e não amaldiçoados nunca. Não aceitar essa realidade de ser amaldiçoado. Não aceitar mais essa situação. A gente ver o sacrifício não como uma penitência a mais, mas ver o sacrifício como amor e como doação, como Jesus viu. Ele, quando ele morreu na cruz, ele não pensava que aquilo ali era uma penitência. Ele pensava que aquilo ali era amor e doação. E nós devemos ver o mal que nos fazem, e tudo que nos acontece de não tão bom, de coisas não tão boas, como meios de doação, de dar a nossa vida, de doar, sacrifícios e esforços que nós fazemos para o bem do outro, para o nosso bem também, nossa santificação. Então, o Filho da Divina Vontade nunca vai ser mal ao mesmo tempo enquanto é bom. Nunca vai ver mal em suas ações. Em tudo o que fala, pensa, ouve e diz, tudo é doação, tudo é verdade, tudo é cura, remédio, salvação. Mesmo quando a gente fala alguma coisa dura, difícil, uma verdade dura, que é muito difícil de ouvir para alguns, nós estamos sendo bondade, sendo cura, caridade. Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Ele equilibrou tudo. Ele veio pagar essa maldição que estava sobre Caim. Que Caim estava pagando a conta pelos seus pais. Acabou, não tem mais isso. Ninguém mais pode acusar Deus dizendo que você está pagando o pecado. Não, porque Jesus já pagou o seu pecado. Agora, se você continua pecando os pecados atuais, as consequências continuam. A liberdade, você está pagando um preço pela sua liberdade. Você é livre. E você vai colher consequências dos resultados da sua liberdade, das ações produzidas na sua liberdade. Só isso. Não é castigo. Não é castigo. Bom, a gente fala aqui que Deus castiga, mas na verdade não. Não é castigo, é consequências dos próprios pecados. E as consequências dos próprios pecados é a caridade de Deus que Ele permite para a gente colher, para que a gente possa, se arrepender e ver que não vale a pena pecar. As brigas que acontecem em nossas casas, nós vemos que não vale a pena continuar. O Senhor nos ajuda, cura a todos nós através dessa graça. É muito maravilhoso viver assim. É muito maravilhoso vivermos nessa graça, da gente ter sido perdoado de uma conta que nós não poderíamos de forma alguma pagar. E Jesus pagou para nós. Então hoje, quando nós ofertamos algo para Jesus, se a gente está com o coração limpo de verdade, purificados, as nossas ofertas serão aceitas. Mas se você for até Deus com o pecado, Ele vai ver você igual viu Caim. Ele vai rejeitar a sua oferta. Então, cuidado, cuide do seu coração. Se mantenha na ordem, volta à ordem que o Senhor pediu para que a gente volte. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós.